Hoje, então, nós estamos completando já 40 encontros e nós vamos começar, ainda na primeira parte do livro, Evolução em Dois Mundos, o capítulo 2 vai falar sobre corpo espiritual. Muitos de nós ainda têm, até mesmo dentro da casa espírita, tem uma ideia de que o nosso corpo, ele imprime, o nosso corpo físico é que imprime formas e situações no nosso corpo espiritual ou na nossa mente. Às vezes até é um ditado errado, A carne é fraca, A carne é fraca, a carne não suporta as tentações e aos prazeres sensuais do mundo. Na realidade é a mente, Na realidade, o corpo é simplesmente, ele sofre com as imposições colocadas pelo nosso campo mental. Bem como o nosso corpo físico, bem como o nosso perispírito, que é o nosso corpo psicossomático. Então é isso que o André Luiz, ele vai nos trazer agora, no capítulo 2, que vai falar sobre o corpo espiritual. Então ele começa colocando aqui, eu vou fazer a leitura aqui e a gente vai fazer um discernimento. Retrato do corpo mental. Para definirmos de alguma sorte o corpo espiritual, é preciso considerar antes de tudo que ele não é reflexo do corpo físico, porque na realidade é o corpo físico que o reflete, tanto quanto ele próprio, o corpo espiritual. Retrata em si o corpo mental que lhe preside a formação. Então toda a formação, a constituição do corpo, do nosso corpo físico, do nosso corpo psicossomático, é influenciado pelo nosso corpo mental. Quais são essas formações principais? Nós não estamos falando aqui que são situações, muitas vezes, de escolha para processos regenerativos, processos de progresso, que às vezes o espírito escolhe ou então é sugerida e ele concorda. Que é, por exemplo, muitas vezes a cor da epiderme, um tipo de raça que talvez ele vai nascer em uma determinada região do país ou do planeta. Não é esse detalhe. Nós estamos falando as impressões principalmente relativas ao seu funcionamento. Principalmente a questão do campo mental. As questões, inclusive, de formações que podem vir situações degenerativa, má formação, mutilação de membros, órgãos. Então é isso que nós estamos falando. Vai imprimindo o campo mental, ele vai imprimindo essas formas no nosso corpo físico, e antes do corpo físico, no corpo psicossomático. Então, do ponto de vista da constituição e da função em que se caracteriza na esfera imediata ao trabalho do homem após a morte, é o corpo espiritual o veículo físico por excelência, com sua estrutura eletromagnética, algo modificado no que tange aos fenômenos genésicos e nutritivos, de acordo, porém, com aquisições da mente que o maneja. Então, quando há o processo desencarnatório, o veículo físico que faz com que o espírito se movimente é o corpo espiritual, é o corpo psicossomático. E o que está nos trazendo aqui André Luiz, que há modificações na região dos fenômenos genésicos e nutritivos. Nós vamos, já para antecipar um pouco, então o que ele está falando? Na região do campo nutritivo, então nós temos aqui o centro de força, o centro gástrico, e o centro genésico, onde se localiza no corpo. As modificações nesse centro ocorrem porque vai alterar o tipo de alimentação. O espírito, quando ele se desvela do corpo, altera-se o tipo de alimentação. Então essas funções aqui, elas são alteradas, bem como do centro genésico.
Mas isso vai depender muito também da questão do espírito, né? Do grau de elevação moral a que ele se encontra. Como assim? Não é tudo igual, não, né? Depois que se desvelou, né, desvencilhou-se do corpo carnal, a condição não é igual para todos, não? Não, porque há espíritos que estão ainda tão materializados, né, vivenciaram tanta matéria e consideraram ela como a única existência, que quiseram vivenciar aqui, se esqueceram completamente que a essência principal dele é espiritual. Então, o que ocorre nessa região? Ela ainda não foi completamente alterada. E aí é onde ele vai sentir fome, sede, são os sentidos, as sensações sensoriais, continua nele muito latente. E aonde ele continua preso aqui na crosta terrena e vai tentar suprir essa necessidade dele ainda da fome, da sede. Por quê? Não houve grandes alterações aqui. Da mesma forma, a questão do centro genésico. Então, ele ainda vai estar ligado, muito ligado ainda à questão dos prazeres sensoriais. Os prazeres sensoriais ligados aos prazeres, principalmente sensuais. Então, ele não continua ainda ligado. Então, porque ele ainda vibra naquela matéria, ele está vibrando nela. O espírito, à medida que ele se eleva, essas funções que nos traz aqui o André Luiz, exatamente isso, vai se alterando, vai se depurando e muda completamente, as operações, que esse ali exerce. Então, todas essas alterações, elas apresentam, depois do estágio berço-túmulo, verifica-se na base da conduta espiritual da criatura que se despede do arcabouço terrestre para continuar a jornada evolutiva nos domínios da experiência. Então, ele está reafirmando aqui, vai depender tudo da conduta espiritual. Para ver se ele prossegue todos nós é lei do progresso, nós vamos avançar. Alguns mais rápido, outros talvez mais lento, de uma forma mais demorada. Então, se aquele ainda se continua muito ligado a esses prazeres temporários, esses prazeres da matéria, a caminhada dele vai ser mais lenta. Então, por isso que nós percebemos e vemos até nas reuniões mediúnicas espíritos que muitas vezes estão aqui ainda tão aprisionados às coisas terrenas, a um bem material que teve, a uma casa, a casa talvez que ele construiu, que ele habitou, que ele lutou tanto para conseguir, e aí ele não considera aquilo ainda como um bem dele. E ele não quer se desvencilhar daquilo. Aí ele se vê ali aprisionado naquela condição. Bem como outros estavam tão ligados talvez aos prazeres das drogas, os prazeres da bebida, do álcool, e aí se vê ainda aprisionado. Por quê? Essas duas principais partes aqui dos centros ainda não estão alteradas em função de quê? Em função do seu campo mental, da sua conduta espiritual. Então ele está ligado a esses prazeres temporários e se vê nessa questão ainda aprisionada, que é a crosta terrena. Claro está, portanto, que ele é santuário vivo, em que a consciência imortal prossegue em manifestação incessante, além do sepulcro, formação sutil, urdida, quer dizer, maquinada, construída, elaborada em recursos dinâmicos, extremamente porosa e plástica, em cuja tessitura as células noutra faixa vibratória à face do sistema de permuta visceralmente renovado. Então, o que nos está trazendo aqui é que ele é um santuário vivo. O corpo psicossomático, que é o perispírito, continua todo em processo ainda de desenvolvimento. É um processo que vem já ao longo de milhares de anos. Não para, mesmo o corpo, o tempo todo essas células estão se trabalhando, se nutrindo,
né, cada uma com funções bem definidas, né, das funções dela e sem se entrechocarem. Porque nós vamos perceber que ao centro principal aqui, ó, tá, que é o coronário, que é o centro vital de absorção, né, o centro de força, ele vai, né, gerenciar todos os demais, então de uma forma, né, vamos falar, orquestrada, né, para que não haja conflitos, né, de um para com o outro. É aí de onde origina, né, grande parte das doenças. Quando algum desses aqui não está em equilíbrio, vai sim muitas vezes afetar o outro. É aí que então começa a ocorrer, né, as doenças e elas vão, né, eclode primeiro ali no corpo psicossomático para depois se revelar no corpo físico. É por isso que há determinadas situações que nós não estamos, talvez, nada bem, não estamos sentindo nada bem. E aí procuramos, né, o médico terreno. E é justo que se faça. De forma alguma, nós não estamos falando que não se deve fazê-lo. E aí ele faz, né, toda uma bateria de exame, não encontra nada. Porque ainda o problema está onde? Ele não eclodiu para o corpo físico. Ele está latente ali, no espírito, né, e no corpo psicossomático. Daí vem as sensações que, né, o espírito percebe, sente que não está nada bem. Mas quando faz os exames, né, não há nenhuma acusação. Então se distribui mais ou menos a feição das partículas colóides, né? O que são as partículas colóides? As partículas colóides, elas são partículas, vamos falar, infinitesimais. Elas são da ordem de, as dimensões dela, vou colocar aqui no quadro aqui, ó. Só para explicar um pouco esses termos, né? De 1 nanômetro a 1 micrômetro. Essas dimensões aqui, só para a gente ter uma relação de comparação, né, significa, em termos, né, se fosse em milímetros, seria essa dimensão, seria de 0, são 9 casas, seria isso aqui, tá? Em milímetros até 0. Então são partículas que somente com instrumentos, de muita aproximação, que vai se poder, né, observar essas partículas. E elas, praticamente, elas estão, né, quando fala essas partículas coloidais, elas que dão a formação, elas podem estar em vários tipos de estado. Estado gelatinoso, estado líquido, né, estado sólido. Então, praticamente toda, né, a matéria, né, ela é formada por essas partículas nessas proporções, nessas dimensões. Então, por exemplo, açúcar. Né? Açúcar é uma partícula coloidal e quando ela dissolvida, né, por exemplo, ela é colocada em água, ela se dissolve, de uma forma mais organizada, mais simples. Então, ela tem uma característica, né, que tem um determinado termo, daqui a pouco nós vamos ver qual que é esse termo que é utilizado dentro da área científica. E já, por exemplo, se vocês pegam a clara de ovo, que também é uma aglutinação de partículas coloidais, né, aquela clara do ovo ela já não se dissolve tão facilmente na água. Tá? Então ela apresenta um outro tipo de característica. Tá? Então, o que ele nos está trazendo, né, é que todas essas células vão se distribuindo, né, a feição das partículas coloidais, com a respectiva carga elétrica comportando-se no espaço segundo a sua condição específica. Cada qual, então, com uma função muito bem definida. Então, as funções, por exemplo, daquelas que formam o sangue, né, com a função de quê? Oxigenar todo o sistema,
né, todos os órgãos internos, né, todo o sistema, vamos falar, corpo físico do existente, né, do corpo psicossomático. Bem como, né, nós vamos ver que está lá os rins, né, com a função, né, todas essas partículas trabalhando juntas, né, com funções definidas, de funcionar como, né, um filtro do sangue, né, onde retém o que? As toxinas, né, que não são benéficas para determinadas partes, né, órgãos do corpo. E vai trabalhando, ele vai expelindo essas excreções, né, o sangue arterial ele carrega o oxigênio, e o sangue venoso ele transporta essas toxinas, ele passando então pelos rins, ele vai removendo essas toxinas, por isso que inclusive o sangue venoso ele é o sangue mais escuro, que ele está carregado dessas toxinas, e depois ele vai aonde excreta ela, através de quê? Do pulmão, ele passa no pulmão, então quando a gente, né, expira, nós estamos expirando as toxinas que não são benéficas para o corpo, que grande parte é o quê? É o CO2, convertidas em gás carbônico. E as outras, né, excrementos, né, vai para outras partes do corpo, né, como o intestino, né, e bem como também a própria bexiga. Então são os excrementos que vai sendo retiradas as toxinas. Tá? Então, por isso que coloca aqui, né? No espaço, segundo a condição específica de cada col e apresentando estados, né, morfológicos. Né? O que são esses estados morfológicos? Né? Morfologia, né, esse termo vem do grego. Né? Morfo, né, é uma forma. Logia é o estudo, né, o estudo da forma. Então, cada col vai se apresentando, né, os estados morfológicos conforme o campo mental a que se ajusta. Então, olha como é que nós podemos, né, influenciar o nosso bem-estar, né, físico, né, como também a gente pode, né, influenciar ele de uma forma negativa. Então, a nossa conduta mental, por exemplo, aquelas pessoas que, né, só pensam na doença, não, eu não estou bem, esse tempo vai me deixar gripado. Então, eu estou imprimindo, né, condições morfológicas, né, alterações de formas, em que os agentes, por exemplo, os anticorpos, né, vão se enfraquecendo em função da minha conduta mental. Aí eu vou realmente, naquela condição, né, adquirir aquela doença. Se o tempo esfriou, eu falo, não posso sair porque senão eu vou me resfriar. E eu vou imprimindo isso, o meu corpo me obedece. Se nós retornarmos um pouco, nós vamos lembrar do livro, né, do Dr. Heider, Enigmas da Desobsessão, quando ele fala a questão, né, do controle mental, é exatamente isso. Porque tudo aquilo que nós pensamos, nós construímos, né, se constrói, né, no campo, principalmente, né, no fluido cósmico, né, que nós estudamos, né, há 2 semanas atrás. É construído ali e está onde? Né? Está fixado no nosso corpo psicossomático, vai sendo alterado. Então é isso aqui que coloca aqui, apresentando estados morfológicos conforme o campo mental a que se ajusta. Centros vitais. Então nós vamos chegar agora nesse ponto, ele vai falar sobre esse, né, que são centros vitais, né, que mantêm toda a estrutura, né, do nosso corpo psicossomático, nosso corpo físico, né, em vida. Então, estudando no plano em que nos encontramos, na posição de criaturas desencarnadas, o corpo espiritual ou psicossoma é, assim, um veículo físico relativamente definido pela ciência humana, com os centros vitais, que essa mesma ciência, por enquanto, não pode perquirir e reconhecer. Vamos só lembrar que esse livro, ele foi ditado na década de 50. Né? Então já se passou 60 anos, né? Foi em 1958, já se passou 60 anos, 61 anos. Então muita coisa já evoluiu nesse campo. Né? Quando ele está retratando aqui essa questão, aqui, que a medicina terrestre ainda, né, enquanto não pode perquirir e reconhecer, não é que nós estamos plenos nisto.
Talvez a medicina oriental já esteja com um passo muito mais avançado. A medicina ocidental ainda está em vias ainda de aprendizado de aceitar, a ciência aceitar as questões espirituais com relação à saúde do corpo físico. É isso que ele está colocando aqui agora, as questões dos centros vitais. Então, nesses centros vitais, olha lá, nele possuímos todo o equipamento de recursos automáticos que governam os bilhões de entidades microscópicas, a serviço da inteligência, nos círculos de ação em que nos demoramos, recursos esses adquiridos vagarosamente pelo ser, em milênios e milênios de esforço e recapitulação nos múltiplos setores da evolução anímica. É assim que, regendo a atividade funcional dos órgãos relacionados pela fisiologia terrena, nele identificamos o centro coronário, instalado na região central do cérebro. Aqui é só de uma forma didática, posicionando onde é que se localiza. E esse centro coronário, ele vai agir diretamente em duas glândulas ali que estão no centro do nosso cérebro. Então, a sede da mente é centro que assimila os estímulos do plano superior. É o centro principal de comunicação com a espiritualidade. É de onde vem toda, vamos falar, a energia que mantém a nossa vida do corpo físico. É o canal principal de comunicação com os benfeitores espirituais. É através dele que nós recebemos as inspirações, que nós recebemos energias, luzes retificadoras para continuarmos na nossa caminhada evolutiva. Obviamente, a espiritualidade tem acessos e querem, por exemplo, nos ajudar em determinados centros que estejam, vamos falar assim, desarticulados ou descompassados dos demais. Sim, certamente. E o fazem praticamente o tempo todo, muitas vezes, sem que nós nem percebamos que isso está ocorrendo. O próprio André Luiz, ele relata, nós vamos ver nesse próprio livro, que durante, inclusive, fala, muitas vezes nós adormecemos no momento em que adormecemos, nosso corpo físico aqui permanece e os benfeitores espirituais nos conduzem aos planos elevados e muitas vezes fazendo cirurgias, corrigindo os maus funcionamentos de alguns desses centros de forças. O centro coronário, ela supervisiona ainda os centros vitais, que lhe obedecem ao impulso procedente do espírito, assim como as peças secundinas de uma usina respondem ao comando da peça motor, de que se serve o tirocínio do homem para concatená-las e dirigi-las. Assim como as peças secundinas de uma usina. Peças secundinas são peças secundárias. No corpo humano, a medicina, por exemplo, usa muito um termo de órgãos secundinos, por exemplo, aqueles que muitas vezes são utilizados ali só uma vez em uma determinada função, depois o próprio corpo humano trata-se de execrá-los. Por exemplo, o cordão umbilical, a própria placenta, quando ali no período de formação do feto. Então, dentro da medicina, eles tratam o cordão umbilical como uma peça secundina, um órgão secundino. Então, são peças secundárias que ela é coadjuvante na construção, trabalha, mas ela não é a peça principal. Mas sem ela, o órgão, como falar, a peça motora que não funcionaria, não ocorreria. Então, é isso que ocorre, o centro coronário, então ele está o quê? Ele não só supervisiona, mas como manda ordens uma supervisão realmente de trabalho, de organização, tá? Sobre os outros centros. Então funciona lá. Dá um impulso procedente do espírito, assim como as peças secundinas de uma usina respondem ao comando da peça motor.
Então, todos os demais centros, né, funcionando, né, como a segunda peça, né, obedecendo que todo o comando, né, do centro de força coronário. Uma nota aqui. O centro coronário, então, é o quê? Ele é o centro de assimilação das energias superiores, né, as energias espirituais, estimulando e comandando os demais centros. Recebe, em primeiro lugar, os estímulos do espírito, vibrando com os demais centros em regime de interdependência. Por seu alto potencial de radiações, é considerado o centro mais significativo. Então, o que ocorre? A interdependência, cada qual aqui, vai exercer sua função com total interdependência um com relação ao outro. Quem organiza é o centro coronário. Às vezes, o centro cardíaco não sabe o que se passa, no centro gástrico. Ele vai continuar fazendo a função dele. Se esse aqui, por exemplo, está, vamos falar, com algum problema, de má funcionamento, ele continua fazendo as funções dele. O que vai provocar alterações nele para beneficiar esse? Ele aqui. Ele é que manda, ações de comando e que vai criar alterações nos demais, né, muitas vezes para não prejudicar mais aquele outro. Então, são aquelas situações em que, né, o nosso corpo físico, nós, por exemplo, estamos com a doença, e aí a gente começa a sentir, muitas vezes, né, os efeitos em outro órgão. São reações que ocorrem. E aí vem as glândulas que elas trabalham diretamente, né, ligadas a esses centros de força, é onde elas vão, né, doar mais ou menos, em função da necessidade do corpo. É dessa forma que são produzidos, né, ações, né, os próprios glóbulos, né, no sangue, em função de quê? Em função, de uma determinada, por exemplo, lesão que ocorre, e aí esses centros de força, percebendo aquela lesão, né, mandam comandos e essas glândulas vão produzir ou reduzir a produção, de elementos essenciais para a manutenção da saúde. Então, desses centros secundários, né, que são todos esses aqui abaixo, né, o centro frontal, laríngeo, cardíaco, esplênico, gástrico e genésico, né, entrelaçados no psicossoma, né, no corpo perispiritual, e, consequentemente, no corpo físico por redes plexiformes. Essas redes plexiformes, né, são tudo o nosso centro, né, centro nervoso. Vamos falar, vem aqui, né, da região aqui da coluna, né, desce aqui pela coluna cervical. São vários plexos que fazem as ligações, né, com todos os membros do nosso corpo. Então, desce pela coluna e vai criando ramificações. Então, nós temos aqui, por exemplo, o plexo braquial, que ele traz todas as ligações de movimento, né, para o braço, e onde traz não só dos movimentos, mas também, né, de sensações, né, dos sentidos, né, do tato, né, das sensações, né, de calor. Então, os plexos, né, os plexiformes, né, lá destacamos o centro cerebral contíguo ao coronário, com influência decisiva sobre os demais, governando o córtex encefálico na sustentação dos sentidos. Marcando a atividade das glândulas endócrinas e administrando o sistema nervoso em toda a sua organização, coordenação, atividade e mecanismo, desde os neurônios sensitivos até as células, né, efétoras. O centro laríngeo controlando notadamente a respiração, né, e a fonação. O que ocorre com nós, seres humanos, muitas vezes, né, seres humanos, né,
como seres espirituais, desconhecendo muito isso, muitas vezes nós maltratamos todos esses centros vitais. Como assim nós maltratamos eles, né? Por exemplo, a própria respiração. A respiração nós mal sabemos ainda como respirar. Muitas vezes nós nem nos damos conta, a gente respira tão rápido, né, não absorve a quantidade suficiente, né, de oxigênio e já estamos expelindo ele. Mal dando conta ele, às vezes, de chegar a preencher, né, o nosso próprio, né, pulmão, carrega ele todo de ar e aí nós já estamos expelindo o ar. Então aí o que ocorre com esse órgão? Ele acaba trabalhando intensamente para absorver aquela pouca quantidade de oxigênio, né, que nós inspiramos. Então a respiração muitas vezes mal efetuada, mal executada. Aí nós vamos sobrecarregando, né, todo o nosso sistema. E aí onde os centros de força, eles acabam muitas vezes, né, nós já sabemos que isso aqui, na verdade, em outros termos, são o quê? Os chakras, né, que eles trabalham, né, em uma forma, né, giratória para absorção e também, né, expelindo as energias, né, em excesso. Outra forma, por exemplo, que nós também maltratamos, né, o mau funcionamento, né, dos nossos centros de força. Ansiedade. Aí a pessoa fala que precisa tomar medicamento para controlar a ansiedade. Pode, às vezes, controlar muitas vezes o médico vai receitar um determinado medicamento, que ele vai, muitas vezes, diminuir a excreção, muitas vezes, né, de elementos essenciais ao corpo, né, que são das glândulas. E a pessoa, na realidade, é um calmante, ela vai serena, acabou o efeito daquele calmante, a ansiedade está ali de novo. Então, não há medicamento que cura, tá aqui, está simplesmente agindo sobre o efeito, não sobre a causa. Onde está a causa, né, dessa ansiedade? Por que às vezes a pessoa não consegue controlar a ansiedade? Aí é falta de exercício espiritual. Né? A ansiedade, ela está muito relacionada ao que é? As pessoas que querem as realizações rápidas, urgentes, aquelas pessoas que não querem esperar, não trabalham a paciência, querem tudo, né, que se realize assim no estalar de dedos, ao sabor e ao gosto delas. Então isso é o quê? É indisciplina. Então ela está imprimindo uma desordem completamente no seu corpo. Então essa ansiedade, ela acaba afetando entre vários, né? Pode afetar o centro gástrico. Essa ansiedade, então, pode provocar o quê? Uma aceleração, né, de suco gástrico maior do que o necessário, aí onde vem muitas vezes, né, a pessoa está tão ansiosa, dor no estômago. Refluxo. Outra situação, muitas vezes no cardíaco. Ansiedade faz com que altere toda a questão, né, da bomba cardíaca. Então, os batimentos ficam mais rápidos, né? A onda de oscilação, né, ela vai diminuir, talvez a altura da onda, mas a distância da onda vai ficar muito curta. Então, o coração vai não pulsar um volume suficiente, mas ele vai trabalhar muito rápido, pulsando pouca quantidade de sangue. Então, é tudo o quê? Provocação da falta de mental, controle mental. Então, a ansiedade, ela, olha para vocês verem, nós falamos só de 2 aqui. E a ansiedade, ela pode afetar também o centro genésico. Muitas vezes ela vai provocar o quê? Impotência sexual. Vai baixar o quê? Às vezes o libido. A pessoa fica, né, sem nenhuma motivação, muitas vezes, né, até com relação, não só a questão do sexo, a questão muitas vezes da troca do amor, sensibilidade, né, de aproximação, o próprio prazer de estar próximo, né, ao cônjuge. É a ansiedade. Então nós estamos só dando um exemplo, né, de uma das ações, né, de falta de quê? Falta de disciplina no nosso campo mental, mas que provoca todo um distúrbio e obriga que o centro coronário a trabalhar intensamente, né? É igual, né, um maestro. Aqui realmente é igual um maestro numa orquestra sinfônica.
Ele está tentando corrigir, por exemplo, né, quem está tomando conta aqui do violino, está completamente desafinado. Ele obriga, por exemplo, né, quem está com o oboé a ser mais intenso, muitas vezes, para tentar corrigir, né, toda aquela melodia, todo aquele trabalho. Corrigir. Então, o que ocorre é exatamente, está tudo relacionado ao que? Ao nosso campo mental, disciplina, né? Nós temos que ser muito observador para conosco mesmos. Nós adoramos observar os demais, né? Adoramos observar aqueles que estão próximos a nós, né? O nosso vizinho, né? O nosso próximo. E não damos conta de nós mesmos. Como é que nós estamos, né, funcionando? Como é que está, né, o meu campo mental com relação à minha própria conduta, à minha vida? Como eu estou conduzindo isso? O centro cardíaco, então, ele é lá dirigindo a emotividade e a circulação das forças de base. O centro esplênico, é o que ele traz aqui agora, determinando todas as atividades em que se exprime, né, o sistema hemático. Então, conduzindo, né, todo o sistema, né, do trabalho ali, né, do fígado, também, né, conduzindo os trabalhos ali relacionados, né, ao próprios rins. Olha lá, dentro das variações de meio volume sanguíneo, né, o centro gástrico responsabilizando-se pela digestão e absorção dos alimentos densos ou menos densos, que de qualquer modo representam concentrados fluídicos, penetrando-nos a organização, né, e o centro genésico. Então, todos, né, com funções bem definidas. Esses aqui são os principais, tá? Sabemos que existem outros, mas aqui o André Luiz está nos falando dos principais. Então, penetrando-nos a organização e os centros genéticos, guiando a modelagem de novas formas entre os homens, ao estabelecimento de estímulos criadores, com vistas ao trabalho, à associação e à realização, né, entre as almas. O que ele está falando aqui, porque o centro genésico, né, ele tem várias funções, principalmente as funções, por exemplo, da área da criação. Muitos, né, julgam que estaria tudo aqui, né? O chakra, né, por exemplo, da criação, né, do trabalho. Né? Não, ele está ligado ao centro genésico. Tá? Ao centro genésico. Tá? Então, é o que ele está trazendo aqui, ó, penetrando-nos na organização, ao centro genésico, guiando a modelagem de novas formas entre os homens ou estabelecimento de estímulos criadores, com vistas ao trabalho, à associação e à realização entre as almas. Então é o que traz o quê? A afetividade, o gosto pelo trabalho. Então nós estamos vendo que a relação não é ligada somente aos sensações, né, sensuais, né, as questões, né, de caráter, né, de amor, de aproximação do sexo oposto, mas é também de amor pelo trabalho. Por isso que grandes espíritos, né, mesmo não tendo, por exemplo, uma relação amorosa, né, ou um casamento, ou uma união estável, muitas vezes conduzindo a sua vida ali isoladamente sabemos que não, né? Na realidade, todos nós vivemos em comunidade. Mas eu falo assim, muitas vezes, sem uma relação de casamento, né? Conduzindo a sua vida em trabalho, mas com uma devoção muito grande e um prazer muito concentrado ou nas artes, né? Ou na literatura, ou na própria espiritualidade. Né? Nós temos o exemplo do próprio Chico Xavier. Então, o Chico, inclusive, ele relata isso, né, quando o Divaldo ainda estava muito jovem, e ele falando como depois ele consegue concatenar todas aquelas questões do libido, né, dos desejos, né, que vinham ferozes, né, com relação ao desejo de se
né, ter relações sexuais, e aí ele então, ele o quê? Ele conduz o campo mental dele, né, para externar o quê? Em arte, no caso a arte, ele é o trabalho dele. E aí é onde ele se dedica em plenitude, né, à missão da mediunidade. E onde ele, né, auria energias para ficar ali trabalhando, às vezes até 2, 3 horas da manhã, né, e cedo, né, 6:30 da manhã, ele já estava a caminho do trabalho dele. E ele não se sentia exaurido com aquilo. Se sentia, né, ainda energizado. De onde vinha a fonte, né, do centro genésico. Como há, né, pessoas que muitas vezes, né, são perseguidas, às vezes até pela sociedade, até nos dias atuais. Né? Um exemplo, às vezes os próprios, as pessoas que são homossexuais, mas ela concatena todas as fontes das energias delas, na questões muitas vezes do centro genésico, né, em artes, em cultura, né? Então ali desponta, por exemplo, excelentes artistas, né, seja muitas vezes, né, no mundo às vezes da moda, no mundo, né, ali da costura, da criação, ou na área da educação, né, como muitas vezes excelentes professores, porque está convertendo aquelas energias, né, na função, né, primordial realmente que ela tem que ser. Não está deixando que o seu campo mental deturbe e vá para, né, as ações de depravação. Então, quando ele traz essa parte aqui, ó, estabelecendo estímulos criadores com vistas ao trabalho, né, e associação à realização entre as almas, né, um trabalho, né, de união, né, um trabalho dentro da sociedade. Centro coronário. Temos particularmente o centro coronário, ponto de interação entre as forças determinantes do espírito e as forças fisiopsicossomáticas organizadas. Então, existe, né, um ponto de interação mútua, né, por isso que quando ele nos traz, né, o centro coronário, ele supervisiona todos os demais centros. Então, dele parte desse modo a corrente de energia vitalizante formada de estímulos espirituais com ação difusível sobre a matéria mental que o envolve, transmitindo aos demais centros da alma os reflexos vivos de nossos sentimentos, ideias e ações, tanto quanto esses mesmos centros. Então não está mostrando para nós que a nossa ação mental o centro coronário, é o centro que nós recebemos, né, as inspirações superiores, que nós recebemos as energias, né, do plano divino, mas também nós temos ação direta ali. Então a desordem que pode se dar é o que? É da nossa mente, que está ligada aonde? No nosso espírito. Então é ali que ele está trazendo isso. Então é a corrente de energia vitalizante formada de estímulos espirituais, são aqueles que nos trazem os benfeitores, com a ação difusível sobre a matéria mental, aí agora somos nós. Vai se aglutinar junto à matéria mental nossa, que o envolve, né? Envolve então quem? O centro coronário, transmitindo aos demais centros da alma os reflexos vivos dos nossos sentimentos. Então, o que ocorre então quando nós conduzimos o nosso pensamento, né, com disciplina, né, com amor ao próximo, né? Então, nessa condição, aglutinado ainda as inspirações espirituais, tudo aqui, ó, funciona, né, como que em perfeição. Então quer dizer que uma pessoa que esteja nessa ordem, ela não vai haver nenhuma doença? Não. Então é isso. Pode ter uma doença, porque nós sabemos que ela pode ter uma mácula, né, provocada em vidas passadas. Mas ela, com essa doença, ela ainda vive uma vida, vamos falar assim, de plenitude.
ela tem aquela doença, respeita aquela doença, cuida dela, trata para que ela ainda, né, tenha uma vida, vamos dizer assim, longa. Por exemplo, aqui no esplênico, vamos supor que uma pessoa nasce com um problema hepático, nasce com um problema ali de hepático, em que ela tem que tomar medicamentos, né, constante, para que o seu sistema gástrico funcione perfeitamente, para que o corpo, né, possa absorver todas as energias. Ela tem que tomar esse medicamento, como que diariamente. E se ela faz isso com disciplina, né, respeitando, né, a doença, respeitando o corpo que foi lhe concedido, ela tem uma vida absolutamente normal. Passa a ter uma vida absolutamente normal. E à medida que ela então imprime, né, no campo mental dela, o campo mental então aglutinado com as inspirações do alto, muitas vezes faz com que aqui vai se corrigindo. O problema que estava aqui vai sendo minimizado. Aí às vezes nos próximos exames, não, vamos mudar agora o seu medicamento, você não vai precisar tomar ele como que diariamente, vai ser uma vez no mês. Porque aí há o quê? Toda uma correção com relação ligada ao plano, né, superior, tá? Que está corrigindo o quê? Todo o corpo, né, psicossomático, né? Porque o campo mental está disciplinado. Agora, se é o contrário, a pessoa nasce com o mesmo problema e aí se revolta. E quanto mais se revolta com relação à doença, mais a doença, né, se manifesta. A revolta vai agir onde? Aqui, no campo mental. Eu estou julgando o quê? Toxina. A revolta, nós sabemos que ela altera, né, praticamente o funcionamento, né, de várias glândulas do nosso corpo. Uma revolta intensa, um ódio intenso, muitas vezes afeta aqui. Eu passo a ter uma produção, né, de suco gástrico excessivo. Aí me dá uma dor terrível aqui no estômago. Como diz a Esthervânia, o refluxo. Se eu já tenho um problema aqui, e eu estou revoltado ainda com a doença, e eu não me disciplino aí, eu sabendo que eu tenho um problema hepático, não posso fazer uso da bebida alcoólica, e eu faço ainda por rebeldia, aí eu vou, né, descompassar tudo isso aqui. E meu campo mental aqui, ele está desordenado. E aí é onde eu começo a afetar mais demais órgãos, e aqui eu posso, né, desse problema aqui, que ele poderia estar sob controle, como aquele, por exemplo, o exemplo daquele que está disciplinado, né, no campo mental. A minha disciplina vai provocar o quê? Eu estou cada vez jogando mais toxina. A doença vai se aflorar mais, aí pode se tornar um câncer. Que aí ele pode, inclusive, dependendo, se alastrar para os demais órgãos. Então é a destruição plena do corpo psicossomático, do corpo físico. Por quê? Rebeldia sem controle, né, no campo mental. O campo mental, então, está relacionado aqui, está no centro. O campo mental nosso é o nosso espírito. Está o quê? Acima ainda do nosso perispírito. O nosso campo mental, que está no nosso espírito, é ele que manda ordens para o centro coronário, que por sua vez influencia no corpo psicossomático, que é o corpo perispiritual, e o corpo, né, o corpo físico, que recebe então as influências do nosso corpo psicossomático e também do nosso campo mental. Então, todos eles aqui, interdependentes entre si, imprimem semelhantes reflexos nos órgãos e demais implementos de nossa constituição particular, plasmando em nós próprios efeitos agradáveis ou desagradáveis de nossa influência e conduta. Então, confirma tudo o que nós falamos aqui. Então, cada qual desse aqui, ele vai reagir em função, né? Os efeitos podem ser agradáveis ou agradáveis, né, da nossa influência e conduta. Então, nós estamos vendo como a questão, né, da nossa
disciplina mental, da nossa organização, ela vai influenciar, né, em todo o nosso corpo mental, nosso corpo espiritual. E quando nós estamos falando isso, vamos pensar aqui na questão do centro genésico, que aí está relacionado o quê? As nossas relações, né, com os demais espíritos encarnados e desencarnados que estão à nossa volta. E nós estamos, então, deixando isso aqui completamente, né, em desordem. A nossa relação com os demais, né, vai ser em desordem também. E aí é onde começa a ver os conflitos, é onde abre as portas, né, para os processos, né, obsessivos, tudo que eu acabo criando uma desordem, um desequilíbrio, né, em todos os centros de força, né, os centros de absorção de energia vital ao espírito. A mente, então, elabora as criações que lhe fluem da vontade, apropriando-se dos elementos que a circundam. E o centro coronário incumbe-se automaticamente de fixar a natureza da responsabilidade que lhes diga respeito, marcando no próprio ser as consequências felizes ou infelizes de sua movimentação consciencial no campo do destino. Então, reforçando ainda, mais ainda, o André Luiz ainda coloca toda essa questão aqui. A mente elabora as criações que lhe fluem da vontade. Então vai fluir, né, nós não controlarmos, né, a nossa vontade. Né? Mas eu tudo posso, eu tudo quero. Sim, né, a lei do livre-arbítrio. Mas também tem a lei da responsabilidade. É tudo aquilo que nós fazemos, né, nós também temos que responder pela lei da responsabilidade. Se está relacionado, né, a uma relação moral, nós vamos, né, atrair também, né, coisas semelhantes àquilo que construímos. Vai ligar diretamente nas questões de relação, né, com o próximo. São os efeitos benéficos que nós vamos aurir. A estrutura mental das células. Então vamos ver o que ocorre então com as células, né, com relação a essa nossa conduta. É importante considerar, todavia, que nós, os desencarnados, né, isso o André Luiz falando, nós os desencarnados, que ele está colocando na relação, né, lá do estudo que ele está fazendo. Na esfera que nos é própria, estudamos presentemente a estrutura mental das células, de modo a iniciarmos-nos em aprendizado superior com mais amplitude de conhecimento, acerca dos fluidos que nos integram o clima de manifestação, todos eles de origem mental e todos entretecidos na essência da matéria primária, ou hausto corpuscular de Deus, de que se compõe a base do universo infinito. Então, acerca dos fluidos que nos integram o clima de manifestação. Então, a relação, né, está direta, né, com o Criador, mas nós podemos desvirtuar. É onde ocorre muitas vezes a manifestação, por exemplo, de um espírito, e nós influenciamos muitas vezes, né, a nossa vontade influencia diretamente. Por isso que a questão da aproximação, muitas vezes, né, de espíritos semelhantes ao nosso campo mental.